Pastor, prazer tê-lo aqui no Prazer Trilha todo com Cristo. nosso. É uma benção ter a participação de você aqui nesse canal. Pastora, um prazer tê-la aqui também. Uma benção também para o nosso canal, você participar desse projeto. E o tema que nós vamos conversar aqui é muito importante, né? É um tema que é importante para uma geração, para um povo. O que vocês pensam a respeito do casamento hoje? Quanto tempo vocês estão casados já? Juntos nós temos 25 anos, casados há 20. Casados há 20 anos? Vai ter mais tempo junto que separado. Nós estamos mais tempo junto que separado. Mais tempo junto que Do que separado. solteiro. Mais tempo de relacionamento do que de solteiro. E viveu mais anos juntos do que com os nossos pais sozinhos, né? E essa história, como que foi escrita? Resumidamente, né? Até porque É. eu imagino que 20 anos de histórias aí deve ser... Eu o vi Sim. primeiro, né? Eu o vi primeiro. Ele demorou pra namorar comigo, né? Você enrolou ela, pastor? Não. Eu era mais inocente. Não, foi um aniversário, né? Casa da minha avó. E ela foi com alguns convidados lá também. E aí disse que ela me reparou lá. Você flertou com ele. Não, porque ele não flertou comigo, né? Era aquela coisa de prima, né? A gente ficou falando dele nas costas dele, né? É, Mas aí passou anos depois pra gente poder sim. se ver mesmo, se reencontrar, né? Nós tínhamos um amigo em comum, né? É. O Everton. E aí juntou-nos. Demorou um pouco, né? Que ele... Sim. É. Tá tímido, pastor? Nossa, na mesa tava mais tranquilo, né? Fica tranquilo, meu. Fica tranquilo. Bom, essa história, eu imagino que não é só flores, né? Não. Ah, não. Tem alguns espinhos nessa história aí. Com certeza que não. Espinhos. E uma das dificuldades que essa geração tem encontrado num relacionamento é a questão das diferenças, né? Sim. Entre um e entre outra pessoa. Então, como que vocês lidaram com isso, né? Nessas diferenças no relacionamento? Eu acho que o relacionamento de hoje, os relacionamentos de hoje, eles não têm muita persistência. E assim, a Bíblia diz que até o reino, ele é conquistado à força. Eu não digo que um relacionamento é baseado à força, mas na força de vontade, na persistência, na permanência. Para mim não funciona, Thales, a ideia de que eu preciso de um tempo. Não, eu preciso de um espaço. Eu preciso eu preciso sair para esfriar a cabeça para poder voltar. Isso para mim não funciona. Uma vez que você se casou. Na minha concepção isso não funciona. Não, para mim não é bíblico isso. Para mim a gente permanece, a gente persiste. Obviamente que sem a palavra, sem o Espírito Santo, a gente não consegue. Um casamento ele é plenamente funcional quando ele está baseado na Bíblia. Aí você fala, ixi, mas como é que faz? A gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer para entender que a transformação ela vem dia a dia. Qual é a dificuldade hoje dessa nova geração? É que tudo é muito descartável, é imediato e descartável. A gente tem isso em todas as áreas da nossa vida. E eu aprendo muito com o Ministério Mevan, né? Eu falei para você, com o pastor Juscelio a respeito de casamento. E ele fala até das coisas que a gente tem hoje, que é tudo tão rápido. A Lívia tá falando lá na mesa, né? Hoje a gente tem o micro-ondas, tem a máquina de lavar, hoje a máquina lava, ela seca, só falta sair passado e pôr no seu corpo. Exatamente. O micro-ondas Isso é bênção, né, pastor? faz tudo para nós, né? Descongela, esquenta, prepara, faz pipoca. Acelerado. Tudo acelerado. Os carros de antigamente são diferentes dos carros atuais. Os carros atuais, se porventura que não aconteça, mas se você colidir, ele se desfaz, ele te protege, mas ele se desfaz. É tudo feito com a ideia de proteger, mas também com a ideia de descartar rápido. Então, hoje eu acredito que as pessoas se casam pensando assim, se não der certo, Tem outra opção. eu separo, eu vou para uma segunda opção. Porque eu não posso sofrer, porque eu não posso me maltratar, porque eu. Mas o relacionamento ele não é eu. O relacionamento sempre foi nosso, né? Desde a criação. Sim. Façamos. E criou Deus para que a gente se relacionasse com Ele, né? Que é a ideia do pai com os filhos. E já desde esse primeiro relacionamento, e o relacionamento desde o Éden foi feito para ser eterno, contínuo, permanente. Aí o homem deturpa algumas coisas, o homem quer conhecer algumas coisas sem que essas coisas precisem ser conhecidas. A Bíblia fala que Deus perdoa o nosso tempo de ignorância, né? A gente precisa entender o que é ignorância e o que é ingenuidade. A gente precisa entender a ignorância da ingenuidade, né? Se a gente
entender o que é ignorância e trabalhar para que a nossa ignorância se converta, a ingenuidade, ela é diferente. A ingenuidade, ela nos faz às vezes caminhar por um caminho sem saber que de repente aquilo pode dar ruim, mas Deus vai cuidar disso para nós. Ele vai, como pai, ele vai nos orientar bem. Agora a ignorância, ela precisa ser tratada. A ignorância precisa de conversão. A ignorância precisa ser curada para que ela se transforme em algo positivo e bom, para que a jornada seja longa e duradoura como Deus criou para ser, não descartável. Deus não fez nada descartável. Amém. Pastora, ele falou da força de vontade, né? Você teve que ter muita paciência com ele aqui? E durante esse vice-versa, percurso? né? Eu acho que os dois teve que ter. Porque eu acho que a nossa história é um bom exemplo. Porque a gente tinha tudo para não dar certo, para não funcionar. Porque a gente tinha todas as características do mundo mesmo. Né? Então a gente começou um relacionamento sem Cristo. Eu era uma pessoa que conhecia a igreja, mas foi buscar fora, suprir suas carências, não em Cristo. Então a gente começou um relacionamento, né, fora da palavra de Deus, totalmente fora da palavra de Deus. E quando nós nos vimos grávidos, né, na verdade, ele tinha uma outra fé, né? Eu quis voltar para a fé que eu tinha, que era uma base evangélica. Ali começou um processo de conversão, mas nem ali ainda a gente casou mesmo, né? Quando nós nos casamos mesmo, ele tinha se convertido, né? Meu pastor me orientou, ele falou para eu não me casar enquanto ele não se converter, porque depois não ia dar certo. E a diferença, eu acredito, que foi que nós obedecemos, ainda que erramos, ainda que começou, né, fora ali dos caminhos do Senhor, nós nos ajustamos à palavra de Deus, né? Então, isso é importante. eu tomei uma decisão pela palavra de Deus e pela obediência, ainda que meu pecado apareceu, ainda que até ali eu estava fora da obediência. Mas quando eu engravidei, eu comecei a obedecer. E quando nós nos casamos, nós éramos muito novos, né? Então, a gente teve todos os contratempos, né? Da vida financeira instável, né? De não saber como se posicionar dentro de um casamento, porque a gente veio de famílias disfuncionais, né? Que, apesar de eu ter um pai e uma mãe, né? Tinha começado ali com a gente também um processo de um casamento, o casamento dos meus pais. O Leandro não vem também de uma família funcional, ele nasceu, né? A mãe dele foi mãe solteira, ele nasceu na casa dos avós, né? Então ele não teve ali também papai, mamãe, filhinho, né? E tudo dentro da palavra, não. Então nós não sabíamos como reagir a um casamento, né? Segundo a palavra de Deus. Então, como muita gente por aí, a gente foi o quê? Batendo cabeça, né? Sim. Pra aprender. Mas qual foi a nossa diferença? Eu entendo isso. Eu acho que isso é muito importante. Que nós escolhemos pela palavra de Deus. Então a gente entendeu que a gente não sabia. E nós buscamos conselho. Então a gente tinha um pastor que nos aconselhava. Então a gente foi para a sala pastoral, aprendeu a administrar um lar financeiramente, porque a gente já começou tudo endividado, né? Então todas as impaciências que a gente tinha, impetuoso, ele impetuoso, meu Deus, 2 tufões numa casa. Então tudo isso acabava numa sala pastoral. E a gente ouvia. Então, e tudo aquilo que nos era orientado, a gente praticava, né? A gente se esforçava, né? Pra fazer. Nem tudo foi flores, foi muito difícil. Sim. Mas a gente escolheu obedecer. Hoje existe uma outra maturidade, um outro entendimento, né? Hoje a gente entende a responsabilidade da aliança. Hoje nós criamos os nossos filhos num lar funcional, baseado na palavra de Deus, mas tinha tudo para dar errado. Porque mesmo dentro da igreja, né? Mesmo ali, crescendo ali, isso não significa que as pessoas entenderam ainda a aliança com Deus e o que significa mesmo um matrimônio. A seriedade disso. E o quão legal é isso. O quão gostoso é isso. É importante estar dentro dessa estrutura. É importante você falar dessa questão da importância do matrimônio, porque essa geração ela não entende a importância disso. A importância de construir uma família sólida e persistir, que nem você falou da força de vontade. Então, essa questão de matrimônio, ela é muito séria mesmo, muito séria. É algo que Deus instituiu. E ele, na palavra de Deus, ele mesmo diz que ele detesta o divórcio. Sim. Ele é algo que não é bom. Não é bom. É algo ruim. Então é muito importante você enfatizar essa questão de que o matrimônio é muito importante. É muito A importante. Bíblia fala que digno, né? Sobre todos é o matrimônio, né? De honra, Digno né? de toda honra seja o matrimônio. O Senhor coloca o matrimônio. Como é que é? Esse vai- Não, vai. Mas eu vou colocar vocês na... Dá pra cortar pra colocar vocês. Não, sem cortes. Meu, eu consegui fazer essa proeza, Deixa eu tomar velho. aqui pra ver se eu babo um pouquinho, só pra não ficar Não. sozinho nessa bagunça. Vai, vamos lá. Não, essa vai. Essa eu vou colocar na minha conta. A Bíblia fala que que é digno de maior honra é o matrimônio. É o lugar onde Deus coloca, né? Então, acima de todas as coisas, é acima de muita coisa, né?
é acima do que às vezes eu penso, acima do que eu quero. Porque uma vez, eu estou usando versículos isolados, mas que contextualizam a questão. Não faça voto com o Senhor que você não cumpra, né? Então é melhor que não se faça do que fazer e não cumprir. Então uma vez que você votou, você tem que ter peito, tem que ter coragem para honrar com aquilo que você colocou na mesa. E eu acho que a questão dessas futilidades de hoje é isso, que a gente se relaciona. Não estou falando do namoro. O namoro é, como a gente aprendeu, é um laboratório, onde você tem ali, né, aquelas experiências ali, tudo. Mas depois do matrimônio, não. Ali é algo firmado. Ali é algo diante do Senhor, é uma aliança feita. Uma vez vivendo nessa aliança, e a gente tem aprendido isso, que realmente a aliança nos protege. A nossa aliança em Deus, ela nos protege, ela nos guarda e ela nos dá caminhos para o dia mau. No dia bom tudo é flores, cara, você só desfruta. Mas você tem que aprender a desfrutar do dia bom e aprender a como se reconstruir no dia mau. Porque no dia mau é o dia que o Senhor está tentando mostrar para você que o caminho que você está tomando não é exatamente o caminho que Ele tem. E aí Ele vem e Ele corrige a nossa rota. E o Deus como pai, Ele corrige rota. A gente como pai corrige rota de filho. É o que a gente faz. A gente orienta, a gente aponta o caminho e fala assim, ó, é por aqui. Por aí parece que é mais legal. Mas ó, quando você entender que caminho que é esse que a gente está vivendo, que a gente está trilhando, é o que ele falou, o caminho da família, uma família funcional. A gente está longe de ser a família perfeita, né? E hoje eu falo, graças a Deus por isso, que a gente está numa fase também de aprendizado. Sim, sempre. Cada dia no Senhor é uma oportunidade nova. E cada dia no casamento é uma oportunidade nova. E a cada ano que passa com os nossos filhos é uma fase nova. É uma forma nova de lidar. Com o Léo nós já passamos da infância, né? Adolescência, e agora tá se tornando um homem. 20 e poucos anos, né? Tá se tornando. 23, né? Tá entrando na fase adulta. Mas tá né? entrando na fase adulta. São fases diferentes. A Malu tá passando agora pela juventude. A Valentina ainda na infância. Então a gente tem ainda... Tá com as 3 fases aqui num mix, num liquidificador de coisas. Uau! Verdade. Um negócio doido. Você pensa que acabou, sim. Não tô engrenando. Então assim, a gente aprende e Deus às vezes só dá um toque assim pra gente, ó. Você tá vivendo novamente é aquilo que já foi passado. E talvez a gente tá, como até o pastor Gisele estava falando, a gente tá fazendo as coisas de novo como se fossem a primeira vez. Porque o pai, ele olha para os filhos e ele faz as coisas novamente pela primeira vez. É esse relacionamento entre o pai com os filhos. Isso faz parte da aliança. Isso faz parte do conceito de Deus, da família, da criação de Deus, daquilo que Deus nos criou para ser e fazer. É um relacionamento que a palavra está sempre tentando ensinar para a gente. E a gente às vezes deixa de viver o melhor de Deus porque a gente quer viver o nosso melhor. Então hoje tem muito assim, seja a sua melhor versão. Seja o melhor de você mesmo, é sempre assim, sabe? E o pastor Luiz Hermínio fala assim, ó, não busque autoajuda, busque ajuda do alto. Nossa, glória a Deus. Eu costumo dizer que a sua melhor versão é uma porcaria. O melhor upgrade que a gente consiga Pode se fazer da esforçar. gente mesmo só vai piorando. Sua melhor versão Por quê? Porque só vai tirando da gente aquilo que a gente é. E a gente é ego puro. Sim. a gente quer o que é Orgulho bom puro. pra nós. Eu falo muito isso lá na igreja. Eu falo assim, se eu for viver pela minha carne, eu quero comer, beber e dormir. Sim. Porque é isso que a carne quer. Quanto mais eu dormir, mais a carne quer que eu durma. Pode experimentar, cara. A gente dorme pouco. Mas se a gente conseguir dormir mais um pouquinho, a gente vai lá e dorme mais um pouquinho. Aí eu acordo 5 horas da manhã. Se eu tiver a oportunidade de acordar às 6, uau! Aí você acorda às 6. Se eu tivesse a oportunidade para acordar às 7, aí você acorda às 7, você fala, é tudo por um tempo. Logo a carne quer mais. É insaciável às vezes. Mas quanto mais a gente deixa as coisas da carne de lado e vive pelo Espírito, e aí eu falo muito lá, que nós somos um 3 em 1 também. Corpo, alma e Espírito. O Espírito, a Bíblia diz que está pronto. O Espírito está pronto. A carne é fraca. E a alma? A alma é tendenciosa. Quem tiver na frente, ela Vai encosta. ganhando a É vontade. exatamente isso, Não é? pastor. Que doideira. A alma é tendenciosa. Se o Espírito tá forte, você está alma fortalecendo o vai junto. Espírito, a alma vem junto. Sim. E a alma cheia de sentimento, fala, vambora, é isso mesmo, eu tô sentindo que é isso. Agora, se a carne está prevalecendo, fala assim, não, você está certíssimo. Você merece, seja a sua melhor versão. Calma, Maria vai com a A
Agora, homem inclinado. aproveitando aqui a oportunidade, os dois estão juntos, né? O que eu queria pegar de cada um, você da parte da mulher, qual que é a dificuldade da mulher dentro do relacionamento? E você da parte do homem, qual que é a dificuldade do homem dentro do relacionamento? E aí aquele papo que a gente estava tendo antes, que você comentou sobre o feminismo, e você fez aquela analogia que você trouxe de outra pessoa, do ponto lá do... Processo. E aí eu queria iniciar com você. Da parte da mulher, qual que é a dificuldade que ela tem enfrentado? Na verdade, qual que é a dificuldade da mulher dentro do relacionamento? O que ela precisa e o que ela precisa como mulher e o que ela precisa receber como mulher, do homem? Vou exemplificar de uma forma bem clara. A minha vida, eu falo assim, nós somos muito comuns. Então eu também fui uma pessoa muito comum. Então, se a gente olhar para a atualidade, né, para o mundo como está hoje, né, essa tragédia de família que está hoje, então foi da onde eu vim. Então, eu fui criada para quê? Eu fui criada para trabalhar, eu fui criada para não depender de homem, eu fui criada dentro de todas as frustrações que as mulheres já tiveram. A minha avó era uma mulher fantástica, inteligente, independente e terrível. A minha mãe, apesar de nunca ter se divorciado, se separado, viver ali para a família, ela também tinha algumas visões bem feministas, para que a gente não sofresse coisas que ela sofreu. Então eu fui criada para isso. Mas quando eu fui casar com o Leandro, eu tive uma crise existencial. Então todos os casamentos que eu conheci ao meu redor, não, em algum momento tiveram suas falhas. Eu não tinha a maturidade de hoje para entender que faz parte da jornada. Eu tinha medo de sofrer. Então eu coloquei um bloqueio. O bloqueio no meu coração era nunca entregar ele por inteiro, nunca amar por completo. E a instituição casamento para mim era falida. Não importa que eu via, quem eu via, se eu ia na igreja ou se eu não ia. Então isso era muito forte nas minhas memórias e em mim. Então eu tive uma crise muito grande antes de casar. Mas o Senhor falou comigo. O Senhor falou pra mim, casa, você tem um filho e vocês vão dar pra ele uma família. Eu casei, não foi me segurando no Leandro, nem meu amor pelo Leandro. Eu casei onde todo mundo tinha que casar, apesar de não saber disso ainda, porque eu era muito nova, inexperiente, não tinha alguém que tivesse me dado esse conselho, né? Foi o Senhor que falou isso pra mim. E eu casei na aliança no lugar certo, porque eu casei firme na palavra do Senhor sobre mim. E ali a gente foi construindo entre altos e baixos, mas eu sabia de uma coisa, Deus falou pra eu casar. Então você obedeceu? Eu obedeci, né? E tudo bem, eu gostava do Leandro, foi tudo bem. Né? Mas o meu medo era maior do que o meu sentimento por ele. O medo da instituição família, eu tinha medo de ser traída, eu tinha medo de muitas coisas. Eu tinha pavor, na verdade, por tudo que eu vim. Então, eu vim de um lar, né? Então tinha prostituição para todos os lados. A minha avó era quem traía meu avô, né? Depois o meu pai traía muito a minha mãe. Então, assim, demorou, ele se converteu, eles tiveram um casamento restaurado, mas assim, eu vim de muitos traumas. E eu fui criada para algo. Eu fui criada para ser uma feminista. Só que quando eu casei, Deus começou a construir em mim a mulher segundo a palavra de Deus. E ali Deus formou a minha identidade. E eu comecei a trabalhar a submissão, sem dó nenhuma. Eu peguei todo o feminismo, todo o empoderamento maligno que tinha e eu fui, não foi fácil. Eu amava trabalhar, eu amava estudar. Então, minha faculdade foi paralisada, bons empregos foram paralisados. E eu fui ali cuidando de um lar, de filhos. E o Senhor foi me ensinando várias coisas. Então, entender o que é submissão, que não é subserviência, que não é estar debaixo de um machismo ali, é estar debaixo de uma missão. E se essa missão estiver em Deus, vai ficar tudo bem. Então, por isso que eu acho que cada lar, cada mulher deve encontrar a sua dificuldade pessoal de acordo com o seu parceiro. Né? Mas eu entendo assim, que se nós estivermos olhando para Cristo, tanto faz. A minha aliança, ela é com Deus. Né? Então, eu fui trabalhando isso. No meio dessa jornada, eu fui me anulando para tentar viver o que a palavra de Deus diz. Então, me tornar uma intercessora no meu lar, ser alguém que leva a palavra. Então, eu nunca saí da igreja, eu nunca me desviei, assim, depois que a gente casou, né? Então, a gente sempre... permaneceu. Sempre. Então, eu sempre fui aos cultos, sempre. E eu sempre amei de todo o meu coração, amei. Então, assim, claro que a gente tem muitos defeitos, mas os nossos filhos nunca vão falar que nós não amamos a Deus. Vocês são uma referência para eles. De amar a Deus, a gente deve ter tido muitas falhas, porque quando nasce um filho, nasce pais, né? A gente nunca foi também. Então a gente foi aprendendo. Então, quem mais sofreu provavelmente foi o Léo, porque é o mais velho, né? Então, porque a gente não é os mesmos de 20 anos atrás. Sim. Né? Então hoje quem deve ter maior benefício é a Valentina. Sim. Porque, Exatamente. E tudo bem não ser igual para eles, porque eu não preciso replicar traumas, e eles não são os mesmos, cada filho é um, então tem muitas coisas. Então teve muitas dificuldades no meio da jornada. Então eu acredito que
e contra o mundo, que o mundo prega, que é mais do que uma influência de mídia, é uma cultura da onde você nasce, da onde você vive, das escolas e tal. Eu não acho que a mulher não precisa de proteção, ela precisa, porque existe uma opressão, existe uma violência, um abuso mental, emocional, físico. Então, você tem um equilíbrio, né? Então, quando você encontra alguém que entende o seu papel em Cristo, né, do outro lado, dessa parceria tem tudo para dar certo. Então, facilita a sua jornada. Mas eu entendo que a nossa jornada ela é independente do parceiro. Então, nem todas as mulheres vão encontrar um marido como o meu, assim como eu não encontrei, né? Cada um é um, né? Mas a minha jornada como esposa, como mãe, como mulher, na origem, segundo o coração de Deus, é segundo o coração de Deus. Então, eu tenho que fazer o meu melhor porque eu conheço o Senhor. A minha aliança é com Deus. Se Ele falhar, eu tenho que permanecer. Porque eu não devo a Ele. Sim. Eu devo ao Senhor. Então, assim, ó, a palavra de Deus fala assim em Provérbios 31, né? Para nós fazermos o melhor, o bem, todos os dias da nossa vida. Tem versão que fala só fazer o bem todos os dias da sua vida. Eu costumo até dizer isso para as mulheres. Esse foi o versículo mais difícil da minha vida. Fazer só o bem todos os dias da minha vida. Porque tinha dia que eu queria matar ele. Eu entendo. Mas a palavra, vamos saber que já foi literal. E a palavra fala para eu fazer só o bem para ele. Aí eu tive que entender que isso não é um mérito dele. É por Deus. Mas a mim cabe o quê? A graça. Porque eu não recebi a graça? Eu não recebi o perdão? Sim. Então, a minha conduta como esposa, ela me define em Deus. Né? Quem ele é como marido, não é porque eu mereço. E no dia que eu tô terrível. Então ele continua íntegro, porque ele tem uma aliança com Deus. Então se cada um fizer a sua parte em Deus, aí vai. Você comentou que você nasceu para ser uma feminista. Sim. Né? E a gente estava papelando lá na mesa também, você comentou sobre a cultura do feminismo. Eu queria que você compartilhasse também sobre a respeito disso. Sobre a cultura do feminismo? Que iniciou lá na guerra. Né? Foi pós-guerra, né? Então lá para a Segunda Guerra Mundial, acho que o estouro foi maior, né? A primeira também teve algum impacto, mas acho que a segunda teve um impacto maior. Né? Então as mulheres se viram sozinhas. Né? Então as mulheres iam trabalhar, as mulheres sustentavam a casa, as mulheres guardavam, as mulheres lutavam, as mulheres protegiam. E as mulheres daquela geração descobriram que elas não precisavam de homens. Mesmo porque era uma sociedade muito machista, uma sociedade muito opressora. Mulher não votava, mulher não tinha vez, mas mulher fazia tudo. Né? Então serviço pesado, vai no poço, pega balde, limpa. Mulher, se você for ver a vida, e a Bíblia não fala qual é a tarefa do lar que um e o outro tem que fazer. Isso é cultural. Né? Então as mulheres se tornaram independentes. Quando os homens voltaram da guerra, as mulheres não precisavam deles. Então chegava um bando de homem machista, opressor, querendo judiar do monte de mulher que se fortaleceu durante a guerra. Então isso começou o quê? Ainda que existiam casamentos, então os lares agora estavam abandonados, os filhos estavam abandonados, os filhos foram crescendo sem a orientação ali materna, né? Então homens e mulheres trabalhavam, muitas mulheres perderam seus maridos na guerra ou não quiseram mais depois que voltaram da guerra, né? Então houve, e isso foi aumentando. Então depois de um tempo houve, né, negócio lá do sutiã em praça pública, um monte de mulher com o peito de fora. E aquilo foi o quê? Na época um escândalo. Mas o que elas estavam querendo dizer? Que elas eram mulheres, elas tinham votos, elas tinham direito. Para muita coisa foi bom. Porque os homens precisavam aprender o que era respeito, né? Sim. Jesus tentou ensinar isso a longo prazo, né? Mas não foi tão compreendido. Né? O machismo é algo absurdo. Então, assim, toda essa opressão não é bem-vinda. Mas o buraco que foi causado na sociedade pelo feminismo, né? Tem reportagens de feministas que hoje já têm 60, 70 anos, que escolheram não ter filhos, que escolheram não constituir famílias, que elas falam que hoje elas se arrependem. Que hoje elas estão sozinhas, hoje elas não têm um legado, hoje elas não têm família. Não tem neto. Não tem. Isso é muito triste. Caramba. Então, assim, e se você ver, então, antes se tinha filho cedo. Hoje tem tecnologia, tem tudo, né? Antes, depois do 40 era perigoso, porque podia ver com alguma coisinha lá no cromossomo 21, mulheres com 40, tem muitos filhos com síndrome de Down, né? Mas hoje mulheres se engravidam depois dos 40. E fica tudo bem, porque tem tecnologia, tem tantas coisas pra isso. Pet. Exato, mãe de pet. As pessoas não precisam de filhos, porque tem cachorros, tem gatos, tem bichinhos, tem animais, coisas que vão suprindo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz da família. Então, assim, a família é uma segurança para a humanidade. Não tem a ver com religião. A família, você vê lá na China, foi proibido por muitos anos que tivessem mais de um filho. Hoje, eles têm um problema gigantesco. Eles não têm jovens. Caramba, que doideira. Um país com tanta gente. E assim, a longevidade dos orientais é fantástica. Então, eles vivem até mais de 100 anos, mas não têm filhos. Né? Então,
há um problema. Então, se você pegar todos os países que tiveram condutas parecidas, hoje eles enfrentam. Pega a Europa. A Europa, né? Isso ainda após... como é que fala? Protestantismo, tá? Passou suas ondas. Depois se tornaram totalmente científicos e tal, não sei o quê. Ou seja, aí você vê onde o feminismo foi a fundo, né? Onde esse estilo de vida começou, né? A Europa referência para todos os outros países, né? Todo mundo queria ter um estilo europeu. Então, chega lá, como é que funciona? Imigrantes, jovens, têm um monte de benefício, porque não tem mão de obra. É um lugar de velhos. E o que velhos... É uma bênção. O conselho, é bênção ser velho, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, a continuidade... É bíblico a continuidade. Ficou escasso. Então, assim, é um problema mundial. Então, assim, hoje nós enfrentamos os extremos. Então, se você pega aí algumas classes no nosso país, dependendo da criação, então escolhem não ter filhos, né? Relacionamentos, depois corta, se não puder, homossexuais, então, né? Adotam, não adota, mas vão viver as suas vidas né, as suas maneiras. Mas a instituição família mesmo ali, criada por Deus, onde está o multiplicar, né, foi complicado. Eu lembro quando nós morávamos em Jundiaí, nós passamos por uma crise muito horrível no nosso casamento. Foi uma fase de muito... E onde Deus me moeu, me trabalhou. Deus foi muito claro que eu tinha que aprender a perdoar e eliminar o meu orgulho. Que Deus não queria só a minha fidelidade a Ele. Ele sabia que eu morreria por Ele. Se eu levasse um tiro por Ele, tudo bem. Se eu fosse jogada numa arena de leões, Ele sabia que eu ia ser devorada e tudo bem. Ele admirava essa minha forma de amá-lo. Mas se eu não aprendesse a perdoar e vencer o meu orgulho, para Ele não tinha valor nenhum. E ali eu fui moída. E ali Deus falou que ele queria que eu tivesse mais um filho. E eu não queria. Eu tinha 2 filhos. Um menino e uma menina, estava perfeito. E o Senhor falou assim, por isso que os muçulmanos, estou falando de alguns povos, eles prosperam. Porque eles me dão filhos. E ele falou, eu sou o Deus deles. Ele falou, Deus falou isso pra mim, eu sou Alá. Eu sou o Deus deles. Eles creem em mim, não é em outros deuses. E eles são prósperos, porque eles me dão filhos. Mas vocês me retêm filhos. Então vocês não prosperam. Junto com um filho vem prosperidade. Né? E ali Deus foi trabalhando muitas coisas em mim. Né? Lá nós engravidamos, eu perdi um bebê. Né? E a Valentina veio bem depois. Né? Então assim, são processos de família onde o Senhor vai trabalhando. Mas é só uma continuidade, né, do que a Lídia está falando, porque Deus nos formou para isso, né? É um Deus geracional. É um Deus geracional. E para que um ancião, se ele não tiver o conselho da experiência da vida? Já viu como é gostoso a gente sentar e conversar com alguém de mais idade? E a gente, sei lá, de uns 20 anos para cá, transicionou tanto. Mudou tanta coisa. A gente mudou muita coisa. A gente saiu de uma era analógica para digital, né? Se é assim que se fala, pelo menos. Mas muitas coisas estão mudadas, cara. Muitos pensamentos, muitas formas de ação. Deus formou o homem, formou a mulher e disse assim para ele: vai lá, mano. Avança, né? Multiplica, enche a terra. Deus nos formou para isso também, para esse relacionamento homem, mulher e família, no qual Ele, como Pai, ordena todas as coisas e ordena a bênção dele também sobre isso. Se você retém isso, você está retendo propósito. Eu aprendi que todas as nossas necessidades Deus supre. Necessidade foi feita para ser suprida, qualquer uma delas. Seja a necessidade que você tiver, Deus pode suprir. Mas o propósito, eu preciso trabalhar nele. O propósito é o que Deus fala assim: olha, eu vou te dar algo para que você trabalhe para isso. E à medida em que você trabalha, você recebe. E se eu me disponho à obediência e a realizar aquilo que Deus está dando como ordem, pela palavra, tudo flui naturalmente bem. Então hoje nós, como família, a gente vê a bênção do Senhor todos os dias. Em tudo. Em estar aqui, em ter trabalho, em ter saúde, em estar na igreja, né? Apesar da igreja ser um corpo, nós estamos nesse corpo, né? Fazemos parte de algo do corpo. E o relacionamento da maior dificuldade do homem entre a mulher, ou a mulher e o homem, é exatamente, às vezes, o negar a si mesmo para poder fazer a coisa conforme a Bíblia manda fazer. Como a Lia estava falando, ela foi criada para ser uma feminista. E eu nem tinha esse pensamento, cara. Honestamente,
Não sei se o homem é mais desengonçado mesmo nessa mais questão, né? Só vive, né? Deixa a vida me levar. E vamos ver o que dá lá na frente. Para alguns era assim, ou é assim ainda. Para mim era. Então, fui tocando. Mas o Senhor tinha algo, tinha um propósito, tinha uma família a conceder, tinha algo a derramar. E de repente, algo gracioso foi me dado. E assim a gente vem tentando obedecer. E aí a dificuldade maior no relacionamento é um procurando compreender o outro e um acessar o outro. Exato. A questão do acesso que a gente estava falando é aquilo que eu aprendi com o pastor Juscelio também. Todo homem e toda mulher, que nem a Lília foi criada de um jeito, eu fui criado de outro. Culturas diferentes, formas diferentes de ser. Eu falo muito lá na igreja lá que eu fui conhecer o filé de frango comendo na casa dela. Que eu não comia frango ou tal, mas o filé do frango eu fui conhecer lá na casa dela. Casa da minha avó, do meu avô, éramos em muitos lá, né? Então assim, acho que são 9 filhos, e aí eu estava inserido na casa, né, com a minha mãe, nasci lá e tal, então foi, pra mim família era aquele bololô de gente, todo mundo junto, quarto com beliche, aquela multidão, e aí depois vieram mais primos e tudo, a casa sempre cheia. Então assim, cara, é difícil até pra você comer uma mistura parruda no meio da semana, assim, você não tem carne vermelha a semana inteira, não tinha, né? Então assim, eu desde criança comia de tudo, cara. Às vezes a mistura que minha avó preparava era assim, era uma abobrinha refogada, e aí uma salada, feijão, nunca faltou comida na nossa mesa, louvado seja Deus, nunca. Minha avó, meu avô administravam como tinha que ser, sabe? Nunca faltou comida, cara, nunca faltou comida. Mas eu lembro que refrigerante, aos finais de semana. Carne vermelha, geralmente era no final de semana. E tá tudo bem pra mim, essa é a vida normal. Quando eu fui, que eu pude entrar dentro da casa dela. Quando foi liberado. Eu tive então acesso era da porta... só no portão E olha lá. e com tênis de corrida. E aí quando eu entrei na casa dela, rapaz do céu, eu tinha vontade de comer na panela mesmo, de tanta coisa que tinha lá. Sério? Eles comiam bem, cara. A casa tinha umas bolachas cookie, Nunca tinha comido. Sério? aquelas bolachas com chocolate em cima. Sim. Eu sabia que Diferente. tinha, já tinha nas prateleiras do mercado, eu que não tinha acesso. E aí, umas comidas boas danadas. Minha sogra sempre cozinhou muito bem. E minha cunhada é chefe de cozinha também, então tava sempre, o negócio tava sempre um banquete ali. E culturas diferentes, formas diferentes. A gente criado de um jeito, criado de outro. Mas a palavra a trajetória e os pastores foram nos ensinando o seguinte. Eu tenho aprendido tanto com o Ministério do Evan, cara, então só falo deles assim, mas é porque eu acompanho muito e eu tenho sido muito ministrado nisso, sabe? E o pastor Juscelio fala que ao homem foi dado autoridade, foi derramada autoridade sobre o homem, e sobre a mulher o poder. Quando um tenta tirar isso do outro, o lar é um caos, é desagradável, é antibíblico, é instaurado ali um caos, uma guerra, o homem tentando tomar o poder da mulher, porque ele quer assumir o controle absoluto. Sim. E a mulher, pelo feminismo ou pela forma de cultura, tenta arrancar do homem a autoridade. Então você vê hoje lares disfuncionais, tipo assim, a mulher administra, não estou falando que isso é errado, não é isso que eu estou falando. Cada um leva o seu lar da forma como encontra o acesso. Mas sempre uma coisa vai cansar a outra, porque o homem foi formado de um jeito e a mulher foi formada de outro. Ao homem foi derramado autoridade e a mulher poder. Quando um tenta tirar isso do outro, o trem descarrila e a casa fica desgovernada. Mas o exemplo que o pastor dá é o seguinte, é como num hospital, que quando você chega com alguma enfermidade ou com alguma necessidade, a enfermeira vai lá e coloca uma agulha na sua veia. A primeira picada é incômoda, né? Sim. Mas aquele acesso vai ficar ali. Então todas as vezes que você precisar ser medicado, só entra o remedinho lá, libera, o acesso está posto. A picada não vai acontecer de novo. O problema é que nos lares, quando a mulher não tem um acesso no homem, toda hora tem picada. Sim. E toda hora incomoda. Dói. O homem fica incomodado, a mulher fica necessitada. E essa guerra fica interminável. Mas a mulher, pelo poder que ela tem em Deus, se ela encontrar o seu lugar de acesso no homem, toda necessidade vai acontecer de uma forma mais amena.
Porque todas as vezes que ela precisar acessar o seu marido, ela já sabe o lugar do acesso. Sim. Ela não vai precisar ficar furando ele. Porque uma hora o furo é aqui, outra hora o furo é aqui, outra hora o furo é aqui, outra hora o furo é aqui. E outra, é para o bem. É pro bem, é pro bem. Mas É para um a forma ajuste. É dolorosa. É. Por isso que a Bíblia fala, né, da mulher rixosa. É desconfortante, sempre tem algo que não casa, não bate, sempre é um conflito ou outro, e aí gera o quê? Aquele desconforto contínuo, onde um vira pro outro e fala assim, acho que não tá dando certo. Né? É incompatibilidade. Incompatibilidade. Motivo do divórcio, É. incompatibilidade. O motivo dos divórcios é isso hoje. Então entra uma coisa aqui. O cara que vai receber a picada, ele também, ele às vezes, sabe aquele cara que tem medo de tomar picada? Uhum. Ele fica, não, ele toma uma picada, não dá certo. A enfermeira vai lá e tira. É. Aí vem aqui, vamos colocar aqui. É. Pum, coloca outra picada aqui. Então depende também da pessoa aqui que vai receber. Se ela, Totalmente. meu, calma. Recebe a picada, você vai ser medicado. Sim. E depois você não vai precisar mais tomar as outras picadas. É agonia de uma vez só. Quando você permitir que isso aconteça, é agonia de uma vez só. Você não vai ficar o tempo todo em diferentes momentos. Porque assim, uma hora é soro, outra hora é um antibiótico, outra hora é um anti-inflamatório. E cada hora você vai ficar tomando uma picada num lugar, num jeito diferente, num método diferente. Vai E desmaiar quanto toda mais vez, você né? resistir, aí estoura a veia, aí tira, põe no outro braço, põe na mão. Se o paciente não facilita, é difícil. É verdade? É verdade. A facilidade tem que se dar pela obediência. E por entender, ainda que minimamente, que isso vai gerar uma coisa boa para você. Sim. Ainda que doa no começo, ainda que a primeira picada seja uma agonia, porque tem gente que tem pavor mesmo, né? Eu sou daqueles que prefiro chegar no hospital e levar 3 injeções do que ficar ali. Também, tomando remedinho. É, Mas tem gente porque a que gente não, sabe que vai resolver pavor. rápido, mas tem gente que tem pavor da agulha, então Sim. prefere qualquer outro método. Mas tem hora que os outros métodos não vão ser tão E eficazes. aí entra até a questão de ocultar, né? Uma conversa. Sim. Acaba de deixando ter uma conversa séria com o seu cônjuge Uhum. e não leva picada. Porque é necessário levar picada É. pra depois ser curado pela mulher ou pelo homem. Pra tudo, ó, a gente. É que assim, 25 anos juntos, né? Como falei, a gente tá mais tempo junto do que solteiro. Hoje é muito mais fácil e é muito mais agradável você ter um papo aberto, né? Do que você ficar ali tentando ser ou O melhor criar que o uma outro. postura daquilo que você não é. Então eu falei pra ela esses dias atrás aqui, eu falei, olha, não tenho. Falar cantando, né? Não tenho medo de expor minhas fraquezas, Até quando defeitos eu e vi esse louvor, eu falhas. falo, não nossa, sei o lembrei que. de você, Leandro. Ó, não tem medo de expor as suas fraquezas. É, porque no que se ela depender só de mim, ela tá perdida. Mas do que nós dependermos de Deus, nós já encontramos a nossa vida, né? Porque aquele que entende que perdeu a sua vida por amor, ele acabou de achar. Mas aquele que acha que já encontrou a sua vida, que ele faz o domínio dela, tá perdido, tá morto. Então é uma nova fase, sempre é uma nova fase, sempre. Mas se o acesso está lá, Nós somos muito na diferentes, virada, né? na virada da fase, vem a bondade de Deus, né? Vem o remédio que geralmente está penduradinho lá, Sim. né? Chorinho. Mudou a fase, mudou o remédio, o acesso está lá, fica tranquilo. O remédio vai ser colocado do alto, vai descer e vai ser funcional. Às vezes parece que não vai ser, mas é. Ó, você que não gosta de tomar picada, toma uma vez só. Que dói menos. Dói menos. Aceita que dói menos. É que nem o Efraim. O Efraim, quando vai fazer doação de sangue, né? Ele... Porque a agulha é maior. Eu não sei se ele desmaia por causa que ele tá perdendo sangue Por causa da agulha. ou por causa da agulha. Mas ele desmaia. Mas ele Desmaia, vai né? doar, mas ele vai doar. Ele, hã? Mas ele vai doar. Ele vai. Essa é a Ele coragem, vai lá né? e se entrega por outras pessoas. Propósito, Fazer Pelo bom o propósito. segundo mandamento, amar o próximo. É, Mas, ó, e essa talvez seja a parte mais bonita. Saber que não vai aguentar a pancada, que vai desmaiar, mas mas saber ele que vai. tem alguém no controle da picada, Sim. né? E o benefício que aquilo vai gerar. E olha que legal, que agora eu falei do amor ao próximo, né? Isso entra no relacionamento. Total. Você tem a obrigação de amar ela. Sim. Né? Eu tenho uma palavra que eu ouvi do Douglas Gonçalves do Jesus Cop, que ele fala assim, né? Que a gente não foi feito para olhar a gente mesmo com os nossos próprios olhos, nós precisamos de um reflexo. Sim. Então, Adão, quando viu Eva, ele só consegue ver ela, o rosto dela, Uhum. se ela tá bem, se ela tá triste, se ela tá feliz, enfim. Então, nós fomos feitos para olhar o próximo. É, Então, é necessário que a gente ame o próximo, sim. olhe para o próximo. E o nosso próximo é a nossa mulher, é a nossa mãe, nosso irmão, nosso amigo, nosso colega, o desconhecido. Sim. Então, isso é importante que entra também na questão do relacionamento. É. do casamento. É. No começo, quando a gente mudou pra cá, antes de chegar aqui, eu pensava assim, não, eu vou porque vai fazer bem pra saúde dali.
Chegou aqui e ela falou assim, não foi Deus que nos mandou. Eu falei, então já tô fora. Assim, já tem coisa esquisita pra mim. Aí virou um conflito maluco, né? Porque primeiro eu vim pela saúde dela, agora ela tá falando que tá bem, mas foi Deus que mandou. Não, Deus não mandou a gente aqui, porque com tudo aquilo que eu te expliquei, falei, não, tá, minhas contas estão controladas, minha vida tá bem, meu financeiro tá ajustado, eu tô fazendo tudo certo, tenho certeza que eu tô fazendo tudo certo, não tô pecando em nada, tá tudo dentro, a organização de casa, as coisas da igreja, as coisas no trabalho, tá tudo bem, não tem nada de errado. Então eu tô vindo pra cá porque Deus orientou, é impossível, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tenho respaldo bíblico. Mas aí as coisas vão caminhando e a gente vai vendo assim, olha, às vezes a gente tá com uma boa intenção, mas tá fazendo da forma que a gente acha que é certo, mas não da forma que Deus tá falando que tem que fazer. Andar na contramão das coisas e do mundo não é só buscar amparo bíblico para aquilo que a gente faz certo, mas é parar para ouvir a voz de Deus no lugar que Ele quer nos enviar para gerar em nós aquilo que precisa ser feito. É um papo longo esse, viu? Mas é um outro acesso que Deus quer em nós, de encontrar o nosso coração realmente às vezes aberto para falar assim, ó, se eu tirar tudo, como você vai fazer? Se eu mexer com você de uma forma muito íntima e particular, será que você vai segurar o rojão? Porque às vezes a gente bate no peito e fala, não, eu estou pronto para isso, eu faço aquilo. Uma mulher fala, eu estou pronta para isso, eu faço aquilo outro. E a gente biblicamente está caminhando certo, está caminhando bem. Mas às vezes Deus quer algo mais profundo com a gente. E aí Ele vem e muda todo o nosso contexto, toda a nossa verdade, toda a nossa certeza. Entra numa questão de obediência também. Da gente entrar num ponto de tamanha obediência com Deus, que fala assim, olha, teve um dia que eu soltei o controle. Falei, vai lá, Senhor, agora nem sei mais o que eu já, sabe quando você não tem mais certeza de nada? Assim, eu já não tenho mais certeza de nada, nem quem eu sou, nem quem é quem. E vamos que vamos, o Senhor é quem manda. Eu não sei como pago, não sei se eu pago, não sei se eu fico, não sei se eu volto. E aí Deus vem e supre todas as nossas necessidades. Quando a Bíblia fala que Ele supre todas as nossas necessidades, em glória é um negócio assim, de cima para baixo, que você não explica, você não tem uma metodologia, você não tem um amparo bíblico. Você só sabe que Deus é Pai, você é filho, e você sai andando assim, fala, meu Deus do céu, que negócio louco. Obedecer a Deus e permitir com que, ainda que eu desmaie nesse acesso, Ele vai mandar remédio do alto e vai passar, e aí vai ser o acesso familiar que passa, não só pelo teu sacerdócio, pelo teu governo, passa pela esposa, passa pelos filhos, vai tratando a sua casa, vai tratando a sua vida, vai tratando as suas certezas, incertezas, os seus medos, as suas inseguranças, os seus traumas, e Ele vai gerando cura em você e por quem está ao seu redor. Então, permitir que ou obedecer, às vezes não é permitir, é só obedecer, só se abrir para Deus e falar assim, Senhor, que sejam todos os acessos necessários para que a minha vida seja tua vida, e não a minha vida seja a minha vida. Se o acesso tiver, cara, eu acho que a gente chega no princípio da sabedoria, que Salomão já falou lá longe. Relacionamento é o que Deus nos criou, sabe? Para ter. E aí a gente pode ter um monte de temas e de assuntos, mas Deus continua fazendo de uma forma super, super simples, que nunca vai deixar de ser eficaz. É difícil entender o reino de Deus e a sua justiça, mas Deus faz, e é o que a gente clama na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, né? Aqui na terra como é feita no céu. Todos os conceitos de lá, se a gente estiver buscando tudo lá para trazer para cá, é o acesso. Se a gente estiver buscando a metodologia de lá para fazer aqui, é o acesso. Eu não estou falando aqui o global, o master. Talvez eu esteja entrando em outro assunto já também, mas assim, eu falo dentro de casa, dentro dos lares, dentro das famílias. Hoje a gente está olhando muito de fora para trazer para dentro. Sim. Então a gente olha o conceito de fora para trazer para dentro. A gente olha a família de fora para ver se funciona aqui dentro. A gente olha para a metodologia do internacional para trazer para o nacional. E
não é isso que Deus tem, cara. Deus tem a mesa. Deus tem a forma simples de fazer. Jesus veio de uma forma super simples e nos acessou de uma forma super simples. O pastor Paulo Borges Júnior fala que quando Deus quis ter relacionamento conosco, Jesus quis mostrar pra gente, na intencionalidade toda do propósito de salvação, ele sentou com seus discípulos, fez uma mesa, pôs a mesa, lavou os pés da galera, explicou para todo mundo, ó, vai ser assim, 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 assado, é assim que vai acontecer. Eles não entenderam muita coisa. Jesus foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia. Visto que eles não tinham entendido muito bem, Jesus repetiu o quê? A cruz? Não. Ele repetiu a mesa. Partiu o pão, conversou de novo. Às vezes a melhor forma que a gente tem não é a cruz, é às vezes trazer para a mesa. E aí o Salmo 23 fala assim, vou preparar uma mesa diante dos seus inimigos. Parece que tipo assim, um Deus vingativo, né, cara? Tipo, vai te dar vitória, para você a vitória. Não. Ele vai pôr uma mesa na presença dos seus inimigos para você servir eles. Doideira, hein? Para você olhar para a mesa e falar assim, ó, eu vou preparar uma mesa e você serve os seus inimigos. Porque amar os seus amigos, amar quem te ama é muito fácil. Você precisa aprender a amar os seus inimigos. Ele te quebra por dentro, mas ele te ensina. Então, nunca vai estar relacionado ao que eu quero, ao que eu posso, aonde eu chego, a minha capacidade. A capacidade da Lilian, onde ela pode. Era para ela ter ido profissionalmente muito além de onde eu pude chegar. E teve um momento na minha vida que eu falei assim, eu me sinto muito realizado profissionalmente. Porque eu sei o que eu fiz, eu sei até onde eu estudei, eu sei qual é a minha capacidade intelectual, mas o Senhor me colocou em lugares onde eu realmente não podia, eu não tinha capacidade intelectual de chegar, Thales. Uhum. E eu não estou falando isso por média não, estou falando de verdade mesmo, cara. Fui repetente, cara. Assinava livro negro direto, tabulava aula. Minhas provas, putz, grilo, cara. As escolas não eram boas. Eu não era burro, cara, mas eu era... Desinteressado. Era desinteressado. No finalzinho, assim, já no colegial, eu fui pegando gosto, sabe? Mas fui repetente, bagunceiro. Então eu sabia até onde podia chegar, sabe? Olhando carnalmente, mas o Senhor sempre nos levou além das possibilidades. Mas eu percebi que nunca foi sobre o que eu tinha que ser, porque aonde eu conseguiria chegar. Ela podia ter ido bem mais longe profissionalmente, mas biblicamente ela se anulou para que a família fosse funcional. Uhum. Quando ela faz isso, ela abre um acesso em Deus também, para que Deus derrame sobre nós algo, uma capacitação vinda do alto para a gente poder prover aquilo que de uma forma ou de outra poderia chegar se ela trabalhasse, se ela fosse uma mulher sozinha, se ela fosse uma mulher independente, se ela não optasse por se casar. Mas quando a gente está debaixo, eu estou falando tudo isso para a gente entender que quando a gente chega debaixo de uma obediência, que a gente é quebrado por dentro, quando a gente começa a servir a mesa, não pelo simples fato de servir uma mesa legal, porque o Thales vem em casa, mas servir uma mesa quando eu não quero servir uma mesa, porque hoje servir uma mesa para você, para nós, foi muito prazeroso. É fácil. É fácil para nós, estou falando sério. É fácil para nós servir quem a gente ama. Difícil é servir quem você não quer perto. Quem se perturba. Quem te incomoda. E eu vou falar, a gente tem gente que incomoda a gente. Não precisa pensar nessa pessoa agora, mas a gente tem gente que incomoda. Quando a gente é quebrado por isso, a gente libera acesso. A gente libera alguns portais aí. E aí Deus trabalha de forma maravilhosa e amorosa, porque a palavra também diz que o coração contrito e quebrantado ele não despreza. E não é só não desprezar, vou te dar uma atenção. Não, ele vem, ele te presenteia, ele derrama uma graça que é o favor imerecido. Ele derrama algo que já vem dele, já é preparado por ele, é dele, mas quando você libera acesso, e cada um acessa, o pai acessa o filho de uma forma diferente, o pai recompensa. Tudo isso que você está trazendo aqui, inclusive tem até uma mesa aqui, tudo que você está trazendo aqui, eu associei muito, né, a questão do relacionamento, porque você falou assim, de você tirar o seu eu, sim, jogar fora o seu eu e sentar na mesa com o teu próximo. Sim. Aí entra a questão do relacionamento, a questão da mulher. Senta na mesa com a mulher, ela é teu próximo, e você larga o seu eu, ela também larga o seu eu, e aí você se resolve na mesa. Tudo que você trouxe aqui, né, mesmo que um pouco você fugiu ali do contexto, eu achei engraçado porque trouxe
pro tema de volta, que é a questão E do relacionamento. Isso foi poderoso, porque era um ponto que era necessário colocar. Sim. A mesa é necessária. Uhum. A mesa é necessária dentro do relacionamento, para com o desconhecido, Sim. para o teu inimigo, Sim. porque nós fomos feitos para servir de fato. Se a gente não serve para servir, nós não fomos feitos para o Senhor. A gente não serve. A gente não serve. Então, é muito importante você ter trazido essa questão da mesa, do seu eu, que é necessário num relacionamento, e você tirar fora. Sabe que os meninos têm brincado comigo? Eles falam assim, que eu falei lá na igreja, eles falam assim que eu fico, todo dia de manhã eu fico tomando café com Deus Pai, né? Mas é que eu falei pra eles que assim, todos os dias de manhã, hoje a gente tem o hábito de orar todos os dias de manhã, né? Eu e a Lili. Oramos juntos. A gente ora junto todos os dias pela Glória a manhã. Deus. Se tornou um hábito. E todos os dias é como se eu percebesse ali, na mesa de casa, janela aberta, entrando, sabe aquele sol, aquele raio de sol gostoso entrando, Sim. com aquela brisa. É como se eu percebesse o Espírito Santo de Deus sentado, como um pai mesmo, sentado na cabeceira da mesa, e a gente sentado ao redor dela, olhando para ele assim, e ele dando as orientações do nosso dia a dia, sabe? Às vezes sem as palavras, mas pela graça do afeto, de você estar sentado, contemplando a beleza, a bondade, a graça, a fidelidade do pai, olhando com dignidade para os seus filhos assim, falando assim, vocês estão em casa, né? Então eu falo que aqui eu não me sinto 100% na minha casa, mas eu me sinto na casa do pai assim, Já mudou todo onde ele... Já outra. É difícil isso. Cada um aqui tem uma enfermidade a ser tratada, né? Nós vivemos com uma enfermidade em algum ponto da nossa vida, né? Do nosso eu. E isso acabamos trazendo para o relacionamento, para o trabalho e para o relacionamento, o que nós devemos fazer? Qual que é o caminho para a gente tratar essa enfermidade que pode refletir no relacionamento de forma danosa, com dano? Eu acho não, né? A palavra até já fala, a gente estava até falando sobre a nossa concepção, né? Que Davi fala que ele foi concebido em pecado e tudo mais, né? Então, ainda que ele foi feito fora de um casamento, né? Nós entendemos que nós também nascemos em pecado, mas porque nós herdamos muitas maldições. Então, ainda que a gente, às vezes, até nasça num lar funcional, cristão e tal, a gente vê ainda reflexo de tantas coisas ruins, né? Tantos divórcios, tantas separações, tantas falhas de caráter, né? Então, estar dentro do dom da igreja não diz muita coisa hoje em dia, infelizmente. Deveria, mas não diz. Né? Então, o que eu entendo? Como não refletir tantas coisas sendo curado por Deus. Então, isso vale para tudo. Para tudo. Porque nós só vamos entregar para a terra, nós só vamos entregar na vida, em todas as áreas da nossa vida, aquilo que nós temos. Então, se aquilo que nós temos é danificado, é defeituoso, né, é machucado, é ferido, ou é culturalmente deturpado, né, isso é o que vai ser entregue, porque é o que nós Exatamente. temos. E às vezes nós entendemos que aquilo é certo, né? Nós não vemos mal naquilo. Por quê? Porque está dentro de nós. É uma verdade, mas às vezes é um sofisma. Né? Algo que se tornou uma verdade, mas não é, porque não é isso que a Bíblia diz. Então, quando nós nos permitimos ter um relacionamento íntimo com Deus, e essa paternidade de Deus realmente nos alcança, e o Pai tem liberdade de te confrontar, de te ensinar, de te curar, você é uma pessoa melhor. Então você tem um relacionamento saudável. Você é uma esposa, um marido saudável, né? Um filho saudável, uma mãe, um pai saudável, né? Um cooperador em qualquer área da sua vida, no trabalho, na igreja, né? Na família, por fora, em todo lugar. Você é uma pessoa saudável. Por quê? Porque você é curado. Porque o Pai pôde te mostrar, te apontar aquela área da sua vida na qual precisava de cura, de transformação. Então, assim, todos nós enxergamos Deus como um Criador poderoso. Talvez essa não seja a maior dificuldade da humanidade. Então, Deus é poderoso, Jesus é Salvador, né? Mas esse relacionamento de pai e filho, esse é difícil. Pela cultura, onde os lares foram dilacerados. Então, como a falta da figura masculina, né, paterna, foi destruída, esse acesso com Deus em relação à paternidade criou uma grande dificuldade, né? Mas quando nós nos permitimos derrubar essas barreiras, não importa se você é órfão, de pai vivo, de pai morto, né? Não interessa todos os sofrimentos que você teve, se você foi abusado, se você foi humilhado, injustiçado, tudo isso que te levou a ter um coração duro, a ser orgulhoso, né? Não importa. Quando nós nos permitimos conhecer um Deus Pai, a gente descobre que tudo isso foi processo, nós vamos nos fortalecer, ele vem com cura e nos ensina um bom caminho. Então, eu só posso ser uma boa pessoa dentro de um relacionamento curado. Então, eu tinha um espírito de rejeição muito grande. Então, no começo do nosso relacionamento,
Eu cobrava muito, muito, porque eu precisava suprir esse buraco. Eu criei o Leonardo numa bolha, porque eu olhava a situação e parecia que tudo estava rejeitando o menino. Mas não estava. Eu era doente, o meu olhar era doente. E quando eu fui curada, tudo bem, olha como o menino tem uma vida boa. Né? Então, parece que é uma coisa mais forte do que nós porque existe até algo que chama memória celular. Né? Às vezes, o mal não foi nem você que sofreu, não foi cometido na sua vida, mas foi cometido na vida do seu antepassado. O seu corpo cria uma memória sobre aquilo. Então, seu cérebro vai entender que aquilo é um grande trauma. Engraçado, não foi você que viveu. Isso passa pelo DNA, isso é provado cientificamente. Então, existe uma memória celular, existe uma memória de DNA, né? Isso é o que a ciência diz. Nós entendemos como maldição hereditária, né? Que isso vai passando. Então, mas Deus vem com uma memória maravilhosa e cobra aquela memória de dor. E nos cura, Glória a E essa Deus. qualidade, ela pode ser inserida nos lares. Aleluia. Né? E criar gerações aí saradas, né? E saber que a gente não tem a responsabilidade de saber como isso é feito. Porque é aquilo que eu te falei, uma doença na minha alma não supre uma carência na alma dela. Não. Só gera Mais doença. uma doença nova. Sim. Né? É uma mutação. É uma aí. mutação. Então, a minha responsabilidade não é entender como isso vai acontecer. A minha maior responsabilidade é me abrir Cadê? para que isso aconteça. E aí eu me abro para Deus, mediante a Bíblia. Então eu vou para a palavra de Deus, leio, porque não adianta eu dizer que assim, eu amo ao Senhor, isso, aquilo, que Deus é, como ele falou, todo mundo tem Deus como todo-poderoso, absoluto, pleno, blá, 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 mas não entende que Ele é Pai. Exatamente. E a maior dificuldade na minha vida de entender Deus como Pai é porque eu não tive a presença do Pai. Eu tive a presença do avô, eu tive a presença dos tios, mas eu não tive a presença do Pai. Então ter Deus como uma referência de Pai gera um ponto de interrogação para aqueles que não tiveram Pai presente. Então a minha maior dificuldade foi entender que Deus era meu Pai, que Ele poderia suprir as minhas carências, os meus medos, os meus traumas, me curar, me proteger, E a minha esperar o tempo me dele. guardar. E então eu fiz da minha forma de aprendizado bíblico o meu método. Então eu encontro o respaldo bíblico e eu me sinto responsável por fazer com que isso aconteça, quando na verdade não é assim, né? O relacionamento do pai com o filho, como Deus fez, e Jesus vem entregue. Ele não vem tipo armado, ele vem suscetível. Ele nasce numa manjedoura, num lugar simples. Não. Se eu for enviar o Leonardo para fora do Brasil, eu tenho que preparar, tem que estar lá, tem que ter alguém perto, alguém tem que estar olhando dele para mim, tem que estar um respaldo, um valor financeiro, isso, aquilo, a casa, no que. Deus não faz desse jeito. Quando Ele faz, Ele já faz perfeito. A gente se preocupa com o jeito que Deus vai fazer. A gente entra até na questão do Pedro e de Judas, que tem perfil parecido, mas um está travado de um jeito, o outro está travado de outro. Que forma que isso vai ser destravado? No acesso. Aí Deus vem, né? Destrava algumas áreas, outras tem as que a gente não permite. Mas se a gente não for buscar na palavra, se a gente não ler, se a gente não orar, a gente não vai encontrar nunca. Se a gente não obedecer, a gente não vai encontrar nunca. Se a gente não sacrificar, a gente não vai encontrar nunca. Tem coisa que na minha vida, todos os dias que acontecer algo que para mim já era difícil, não é que vai continuar sendo ou que vai se tornar fácil, vai continuar difícil. É a forma agora como eu aprendi que torna isso aceitável. É dentro de uma linha de obediência. Não é tranquilo. É que nem todos os trajetos que eu faço diariamente para ir para o trabalho. O trajeto mudou a distância porque eu aceitei? Não, a distância é a mesma. Agora, a forma como isso está trabalhada dentro de mim é diferente. A minha aceitação para aquilo é diferente. Deus é um acesso agora com Deus, onde Ele pode trabalhar diferente. A minha forma de bolha, de criação, de cuidado, de proteção, de ajuste, ela sempre vai querer falar de novo, querer falar mais alto, querer se tornar novamente. Mas aí o que eu tenho que fazer? Permitir o acesso. Senhor, acessa de novo. Eu volto para a mesa com Ele. Eu contemplo Ele na mesa. Senhor, o Senhor é meu Pai de novo, e eu estou aqui de novo, porque senão eu erro de novo. A tendência, vem todo mundo para cá. É grande. Mas o acesso permite que o Senhor venha e continue trabalhando. Se eu bloquear, se eu começar a falar assim, não, para mim não está dando. Não. Para mim não vai funcionar assim, não. Regride, né? Eu volto pro eu. Senhor, seja feita a tua vontade. Aí o acesso está liberado. Aí Ele vem e faz do jeito dele, da forma como Ele tem para mim, não do jeito que eu quero que seja. A grande questão é que às vezes eu crio coisas, eu ajeito as coisas, eu arrumo as coisas como eu quero que as coisas sejam.
não do jeito que o pai quer que elas fiquem. Então eu coloco a mesa no lugar onde eu quero, a cadeira no lugar onde eu quero. Assim, enquanto você não deixar eu cuidar, eu colocar as coisas no lugar onde eu quero. O casal é um corpo só. Sim, eu sou carne. E o corpo precisa estar debaixo dessa obediência no Senhor. Sim. Isso é tremendo. É. O que eu tô falando aqui é o que eu tô aprendendo, É. tá? Com vocês aqui nesse bate-papo. Graças a Deus. Porque a gente tá aprendendo com a vida também. Porque nós temos que estar em obediência no Senhor. Sim. Ambos. Sim. Para que ganhe amadurecimento no relacionamento. Nesse casal. Que vocês agora já têm quase 100 anos de casados. Já. Sim. 105. 105? O filho já tá com 93. 93. Pastores, agora eu queria pedir um favor para vocês. Queria que vocês falassem diretamente. Você com o homem e ela com a mulher. Uma mensagem direta sobre o papel dele e o papel dela. Uma mensagem que vocês têm que transmitir para eles. Cara, faça assim, tipo, nesse sentido. Jesus quer isso para você. Então eu quero que vocês sejam usados agora. Para que eu possa ministrar na vida desses homens e mulheres. Homem, você sendo casado recentemente ou um pouco mais de tempo, eu tô há 25 anos com a minha esposa, de repente você tem mais, você tem menos, às vezes você vai começar um relacionamento agora, mas a base do seu relacionamento precisa ser sempre bíblica. Para mim, a maior orientação para um homem, porque a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa e se entregar por ela, assim como Cristo se entregou para a sua igreja. O meu conselho está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que diz que o amor é mais importante que tudo. E diz que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias e se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se tudo que tenho eu desse aos pobres e até entregasse o corpo para ser queimado, mas eu não tivesse amor, não adiantaria nada. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso e nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca desiste, o amor nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Eu falei um bocado de coisas aqui, se a gente parar para estudar. Está tudo inserido na nossa vida, tudo mesmo. Diz que o amor não suspeita mal. E aí quando eu parei para pensar em todas essas coisas, é como se eu não amasse a minha esposa. Ainda que nos meus conceitos eu amasse, eu a protegesse, eu quisesse o melhor para ela, quando o meu amor esbarra com 1 Coríntios 13, parece que o meu amor não é nada. Parece que o meu amor é uma dor, uma doença que faz mal para ela. Então, meu conselho para você, independente da sua idade, se você é homem, pretende se casar, pretende ter um relacionamento, constituir família, que é algo vindo de Deus, 1 Coríntios 13. Olha para o amor, que é referência, que é caminho, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para a gente fazer da forma certa, da forma que Deus quer que seja feita. Não tenha medo. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu entrego a minha vida, aí é que eu acabo de encontrar ela. Olha para as referências de amor. O amor é uma pessoa e o amor se mostra para nós, para sermos homens segundo o amor, que é o Pai. Queridas do Senhor, se eu pudesse deixar algo aqui no coração de vocês, primeiramente, tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque Ele vai nos direcionar e nos guiar, né? A palavra dele, ela é linda, ela não é opressora. Então, nos tornar as mulheres que agradam o coração de Deus é transformador e enriquecedor. A palavra diz lá na sua origem, lá na origem da mulher, né? Quando Ele nos fez uma mulher idônea, uma auxiliadora idônea, né? Então, o que é uma auxiliadora idônea? É aquela que presta socorro, né? Aquela que cuida, aquela que ama. Então, quando nós temos um coração curado, sarado, um olhar curado e um olhar sarado, nós podemos nos tornar as mulheres que agradam o coração de Deus. Então, nós vamos entregar aquilo que Ele nos entregou primeiro. Então, acredito que é algo muito difícil dentro do lar, é esperar o tempo de Deus na vida do próximo, na vida do marido, na vida dos filhos. Então, quando nós somos curadas pelo Senhor, aguardar este tempo não é tão difícil, não é tão rancoroso, não exige tantas emoções da mulher, né? Então, respeitar e deixar o Senhor trabalhar
É o que nós podemos fazer de melhor, né? E nisso sendo o quê? Intercessoras, guardiãs do nosso lar, né? Orando por eles e deixando que o fruto do Espírito seja usado, né? Através de nós. Nós já temos o fruto do Espírito. Nós podemos pegar e utilizar a paciência, o amor, né? A paz, a alegria, né? A mulher, ela é a alma de um lar. Ela é a alma de uma casa, né? Ela é o tempero e o temperamento da casa. Uma mulher feliz, uma mulher bem-humorada, uma mulher bem resolvida em Deus. É um lar sadio, é um lar saudável. É uma esposa gostosa, né? O Leandro até falou aqui sobre amar a esposa, né? Então, vou deixar um conselho. Seja amável, né? Tem mulher que não é amável, ela é insuportável. Então, seja amável, né? Para viver aquilo que o Senhor escolheu para nós. Ser submissa e amar é maravilhoso. Não é ser subserviente ou ser escravizada, não. É motivo de honra e de alegria. Então, se eu pudesse deixar esse conselho, né? Guarda no seu coração e execute no seu lar. Pastor, quero agradecer a presença de vocês dois no canal do Trilha com Cristo. Eu tenho certeza que vai ser muito importante, vai ministrar vidas e que vocês possam ser usados cada vez mais nesse ministério que vocês carregam, que é por pessoas, por almas, por vidas. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Amém. A gente que te agradece, Tati, que você é um filho, né? É um querido nosso aí, é um irmão, um filho, um parceiro, é de casa, né? Amém. Os projetos aí estão vindo com força e sempre que eu precisar de você, você vai lá, me socorre. É isso que é o corpo, né? E você é a nossa. O reino, esse que é o reino. Esse é o A reino. gente caminha, talvez por um nome de um local diferente, mas realmente a gente tem mostrado que, eu não falo isso por orgulho não, eu falo isso por bondade de Deus, que a gente tem sido agraciado nesse tempo com pessoas que não estão debaixo de uma mesma denominação, mas caminhando certamente de dentro de um mesmo reino, né? De um governo, de uma paternidade, de um reinado, de um mesmo Senhor e Rei sobre nós. Então, falar tamo junto é até bobagem, até pouco, né? Porque a gente caminha junto, a gente vive o reino junto, respira o ar do terceiro céu, né? Glória a Deus. Isso aí. É isso aí. Obrigado. Agradecemos.